Lá no canal, Wilson, né? Wilson. Nós temos muitos vídeos, muitas informações lá. Então, para quem, de repente, está conhecendo agora, ou que quer saber um pouquinho mais, pode aprofundar-se lá, porque tem muito material lá. E tem vídeos grandes, vídeos bem pequenos, vídeos breves, vídeo um pouquinho mais comprido, mas eu sinto que acho que nós passamos por todos os conteúdos, né? E estão bem concretos, estão bem didáticos, são bastante viáveis, assim, né? E claros para as nossas compreensões todas, né? Que uma das coisas que daí eu fui devagarinho me fui cuidando é que eu pudesse entregar tudo isso que nós vivenciamos com o conteúdo da sistêmica, não só particularmente de constelação, mas tudo aquilo que de fato pudesse dar suporte, né? Pudesse ficar no concreto para as pessoas utilizarem, principalmente as ordens, né? Que permeiam as famílias. Esse é um ponto para mim bastante vital, né? Para entregar, que vem de Bert Hellinger, que para entregar para as famílias, entender essas ordens, entender isso que já está pré-posto, pré-determinado, está lá, em todas as relações que a gente passe, que a gente tenha essas ordens da convivência humana, isso que faz com que a gente transite, né, com o marido, com os filhos, com os amigos, com o pessoal do nosso trabalho. Então eu percebo que se a gente tem essa compreensão de como essas ordens são colocadas e como eu posso, no concreto, utilizar, fazer, melhorar, tirar, né, diminuir, né? Enfim, olhar para isso e trazer isso para o dia a dia da gente. Que esse é um conhecimento que precisa estar muito ao alcance das nossas mãos, né? Precisa estar ao alcance do nosso coração. Precisa estar ao alcance do nosso olhar. Assim, quando a gente olha, em qual direção a gente olha, né? A gente não, a gente escolhe, né? Poder ficar no concreto do conhecimento, né? Sair um pouco do conhecimento que fica muito longe, que parece que eu tenho que quase que, né, fazer Então a gente prefere um conhecimento que ele fica palpável, que fica gostoso para a gente, de olhar, sentir, né? Então, esse é um dos cuidados e talvez seja isso que norteou bastante o meu trabalho, né? Esse cuidado, porque não é preocupação, não tenho preocupação com isso, mas tenho o cuidado de poder entregar assim, de uma forma, né, que fique leve também, porque a gente vai mexendo nos contextos da família, esse jeito que nós temos de nos relacionarmos, né, pede pra gente, muitas vezes, exige, né, não é nem pede, exige da gente muitas vezes um comportamento, uma atitude que por vezes dói, né? Nem sempre é muito fácil você afastar-se de algo, nem sempre é tão facinho assim a gente dizer o não, não é facinho, né? Às vezes exige da gente um baita de uma consciência, porque também se tiver esforço tem alguma coisa errada, né? Mas se devagarinho nós vamos compreendendo, vamos tendo consciência, nós vamos dizer não ou dizer sim, e sabendo para que estamos dizendo o não. O que esse não vai desdobrar? Porque tanto o sim quanto o não, ele vai desdobrar-se. Toda atitude que nós tomarmos conosco mesmo, né? Que a gente fala tanto para o outro, mas conosco mesmo. E nós também tomarmos uma atitude com alguém, quem quer que esteja conosco, né? Se é do seio familiar, né? Se é uma família mais próxima, né, Marcelo? Mais perto, essa família mais da gente, do marido, dos filhos, né? Mais pertinho, ou é dessa família um pouquinho mais lá, que é a família de origem, né? Essas relações, elas são duradouras e são permanentes, né? O nosso pai é pai para sempre, né? A nossa mãe é mãe para sempre, os irmãos. Esse para sempre exige da gente sempre um renovar mesmo desse olhar, porque nós crescemos, né? Nós vamos estudando, nós vamos acompanhando algumas coisas, nós vamos lendo os livros, nós vamos tendo entendimentos, nós vamos crescendo no nosso entendimento. Portanto, também a nossa consciência, ela fica diferente. E aí nós vamos para as relações de forma diferente. E é uma delícia a gente poder perceber também isso. Delícia no sentido que dá conforto. Não só porque é gostoso, porque tem um gostinho lá, não, mas é porque facilita a vida quando eu entendo. Então, esse entregar de uma forma mais próxima, mais concreta, é para ajudar a facilitar as relações.
Como é que eu vou me relacionar de forma que eu não tenha que pôr esforço, que eu não tenha, né, que de repente fazer algo que depois me custa. Às vezes a gente, sem querer, você acaba usurpando algo, desequilibra a relação. Às vezes você não percebe, você faz algo que trouxe um desdobramento, que muitas vezes traz tristeza, né? Pode dar pra gente um sentimento, às vezes até de culpa. Mas se temos entendimento dentro daquilo que é o maior e para que isso, nós vamos até entender por que aconteceu daquele jeito. E a gente então pode rapidamente recuperar nessa relação, né? A gente pode recuperar. Se a gente tem entendimento, a gente vai lá e diz, olha, o jeito que eu fiz não foi bom mesmo, não ficou legal, eu sinto muito e vamos recuperar isso aqui, não é? Então a gente não precisa fabricar outros sentimentos que muitas vezes nos levam até para sintomas, né? Por exemplo, culpa, né? Se a gente às vezes fabrica uma culpa, que às vezes era só uma questão de ficar próxima da pessoa e dizer, olha, sabe aquele jeito lá que eu fiz? Puxa, me dei conta, não foi legal. Eu sinto muito. Se eu compreender o que esse sinto muito pode fazer, né? Quando nós começamos a reconhecer a profundidade do sinto muito, e nós já entregamos de muitos jeitos aqui que eu posso dizer o sinto muito. E aí também uma das coisas é dizer sinto muito para a gente também. Porque muitas vezes nós queremos compreender muitas teorias, muitas vertentes de lá ou de cá, né? E às vezes nós esquecemos de uma parte muito sagrada que somos nós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente tem que parar e dizer, puxa vida, tem que dizer um sinto muito para mim. Porque existe uma relação sua com você mesmo, né? Existe uma relação de você sentir-se pertencente a você mesma, de você estar dentro do seu núcleo sagrado, dessa família maravilhosa que nós temos, que é certa assim, do jeito que veio para nós, né? A gente faz parte dessa consciência, dessa família, né? E depois a gente sai, vem fazer uma outra família e nós trazemos conosco todas essas possibilidades que essa família de origem nos deu. E essa família de origem, ela está lá, ela sempre vai estar lá. Fala, nossa, mas quase não tem mais ninguém vivo fisicamente. Mas essa consciência da família permanece. E a gente continua se relacionando, né? Nós continuamos nos relacionando o tempo todo com a nossa família. Mesmo que depois, daqui a pouco, né? Também deixamos de existir. E aquele que vem depois de nós continuamos existindo, né? Então essas relações, se nós conseguirmos compreender ao olhar da sistêmica, dentro da profundidade da sistêmica, nós vamos ter assim uma facilidade, né, de compreensão do que eu preciso alterar nas minhas atitudes, por exemplo. Se eu tenho entendimento, eu tenho compreensão, eu digo, isso aqui, então é isso que está me causando um pouco de aperto, é isso aqui que está me dando um pouco de desconforto, e eu identifico porque eu compreendi. E se nós identificarmos dentro da compreensão, nós alteramos, né? Porque eu compreendi, eu identifiquei, então agora eu posso fazer diferente e posso dizer um sinto muito para mim. E se tiver algo na relação que eu também preciso estender esse sinto muito para a outra pessoa ou com quem eu esteja, é fantástico, né? Porque o sinto muito, ele te põe numa verdade. E se esse sinto muito vem dentro dessa compreensão, desse entendimento, o outro, aquele com quem você está falando, percebe que você de fato não está pedindo só desculpa. Não está dizendo desculpa aí, né? Não está dizendo de jeito nenhum. Esse desculpa aí serve, às vezes a gente esbarra, ou né, uma coisa mais corriqueira, mas um sinto muito dentro de uma compreensão. Por que você precisa dizer, por que você escolhe dizer dentro dessa convivência das relações, o outro percebe. E sinto também que se nós falarmos para nós mesmos, dentro de uma compreensão daquilo que a gente se deu conta, daquilo que a gente percebeu, né? Falar, nossa, puxa vida, eu sinto muito. Dá uma compreensão e vem para nós a mim me parece que vem um sossego. Pode trazer um sossego. A gente fala, nossa, eu compreendi. Porque fazemos tanta coisa conosco, né? Mas às vezes a gente nem sempre a gente para pensar nisso. Né? Então, disso que se trata, né? O que vamos fazer, inclusive hoje à tarde, né? Vamos falar da convivência humana, vamos falar dessas ordens que permeiam tudo isso, e vamos olhar aqui para algumas dinâmicas que vão acontecer. Tudo é tão dinâmico dentro das constelações, né?
E as pessoas que às vezes vão conhecer pela primeira vez, ou estão aqui a primeira vez, ou vão olhar, né, para as constelações, sempre eu peço que procurem ficar sempre na consciência do seu coração. Fique nessa energia, né? Porque são tantos emaranhados, né? São tantas dores e sofrimentos que as pessoas vêm olhar. As pessoas vêm olhar, né? Ninguém entrou até agora e falou assim, eu estou tão feliz que eu quero olhar para essa felicidade. Já tá bom, não precisamos olhar. Feliz vai ser feliz, né? Maravilhoso, mas... Então, olhar para isso que dói, para isso que eu não entendo, para as sensações que eu tenho, que eu não consigo decifrar, porque às vezes nós queremos dizer o que passa conosco, mas às vezes nós não conseguimos dizer. E a constelação, né, dentro da dinâmica dela, ela usa toda a informação que esse campo sagrado traz, porque é uma física quântica mesmo aplicada, né? Os representantes se põem a caminho, vão trazer toda a conexão da pessoa que vai trazer o tema para constelar. E nós, às vezes, vamos olhar para aquela história, muitos de nós vamos identificar alguns trechos com a nossa própria vida. Tem constelação também que nós não identificamos absolutamente nada e só ficamos, né, centrados em nós mesmos, apaziguados e deixamos os pensamentos aquietados e olhamos para aquilo que a dinâmica está trazendo. E quando às vezes tem gente que me pergunta, Elza, mas eu não sei se isso acontece com vocês podem me dizer. Nossa, às vezes eu vejo um trecho lá da constelação e aquilo parece que é tão doído. Nossa, foi tão duro para eu olhar para aquilo, às vezes um resgate de uma filha com a mãe, né? Às vezes algo que está acontecendo entre os irmãos. Nossa, foi tão difícil para mim, Elza. Nossa, mas aquilo me pegou em cheio. A pessoa até me disse semana passada, né? Parece que eu não sei bem lidar com aquilo. Como é que eu tenho que fazer? Bom, primeiro que se ela já se tocou com aquilo chegou, ela também já está mexendo em algo, está olhando para isso. E é claro que às vezes dói. Claro! Meu Deus, como dói! Né? Muitos de vocês sabem do que eu estou falando, né, Luiz? Claro, a gente vai olhar e vai ver. Então, o que a gente faz? Bom, primeiro a gente compreende que aquela constelação é da pessoa, o que ela trouxe ali tem algo que eu identifiquei, que me parece muito parecido com algo que eu vivi, ou que eu estou vivendo, ou que na minha família também aconteceu. Então, gente, o que nos resta é dizer sinto muito, de verdade, acalma bastante esse sinto muito. O sinto muito no sentido de que agora eu identifiquei que isso também aconteceu na minha família. Eu não vou intervir, eu não vou pegar essa constelação para as minhas coisas, mas não tem como a gente ficar imune a isso. Toda solução que se apresentar com as constelações, com a dinâmica de todas as constelações, nós seremos beneficiados, porque tudo é energia. Então nós também estamos prontos, estamos aqui e vamos receber isso, né? Então nessa hora que eu identifiquei, eu disse para ela, dobra a sua cabeça e diga, eu sinto muito. Se você teve uma compreensão de que isso está no destino da sua família, dobra e diga, nossa, eu sinto muito que tenha sido assim. Algumas palavras que a gente diz e que a gente, na hora que tem a compreensão, é remédio mesmo. Eu considero remédio por quê? Né? No que dimensão que eu estou pondo isso? Porque traz uma nova compreensão. E se eu digo eu sinto muito, significa que eu olhei, que agora eu estou sabendo o que aconteceu na minha família, que é muito idêntico àquilo que eu estou olhando. Então não é só na minha família que acontece, também acontece em outras famílias, com outras pessoas, e que, portanto, eu não preciso culpar, né? Eu não preciso julgar, eu simplesmente dobro a minha cabeça e digo, sinto muito. Só o fato de fazermos isso significa que nós estamos olhando para a nossa família sem julgamento, né? O sinto muito num momento como esse traz esse benefício. Nossa, eu sinto muito, significa eu não preciso sair correndo para querer arrumar as coisas, eu não sou maior do que isso que aconteceu, eu não preciso ir para a prepotência ou para a obrigação de querer resolver aquela questão na minha família. Pelo contrário, né? Muitas vezes o que nos resta é só que a gente tem que fazer, baixar a cabeça e dizer, bom, foi assim, eu compreendo que foi assim, eu entendo, vejo, sinto, percebo, mas a partir de agora eu faço o quê? Eu saio do julgamento, vou para o sinto muito, dobro a minha cabeça e silencio. E isso tudo faz muitos movimentos na gente. Muitos, né?
ela disse simples assim, facinho, né, de fazer. Eu falei, sim. O mais precioso é o movimento que você faz e o sentimento que você coloca quando você disser sinto muito. Em que base você está dizendo sinto muito? Para isso que você está vendo, né? Que eu posso dizer, eu sinto muito, mas não, baseado em quê? O que fortalece? Esse sinto muito seu é profundo, tem um entendimento, tem uma consciência por que você está fazendo, porque não pode ser tarefa, né? Eu sinto muito, não quer dizer nada. Normalmente eu sinto muito, ele é libertador. Alguém já passou por alguma experiência com sinto muito? Alguém que possa até relatar isso, né? Quando fez o sinto muito dentro de uma compreensão, qual é o sentimento que veio? Se alguém tem essa experiência, poderia até contar um pouquinho, né? Se alguém tem, fica bom. Porque não fica só na minha experiência, né? Ressignifica, né? Ressignifica. Ressignifica e esse ressignificar nos movimentos te coloca num lugar mais confortável, num lugar mais seu, com essa paz e com essa consciência, né, do que é seu, do que não é, do seu lugar, do seu tamanho, é tudo isso que você falou. Então, esse eu sinto muito, ele é como uma chave para o ressignificar. Sim. Ele abre uma porta bem interessante, né, de percepção, né? Ok. Mais alguém tem uma... Ó, põe os pés que sai o gelo, põe também. Além disso tudo, para mim ele funcionou como, além da consciência que chega quando você diz, sinto muito diante de um trecho do destino, né, de uma pinguelinha ali, ele te oferece uma possibilidade de reconstrução. Você se reconstrói, é um exercício lento de reconstrução e você reconstrói relações também. E esse exercício do sinto muito, eu fiz muito com o meu pai. Né? E quando eu comecei, me chega a consciência, a compreensão daquilo que aconteceu lá, então, de fato, eu me dobro mesmo. É um exercício de dobrar a cabeça e dizer sinto muito. E você começa a olhar por várias janelas, várias possibilidades. Aí entra aquela, agora eu sei, então foi assim, agora eu sei. E isso te coloca, de fato, no teu tamanho, né? Você cabe, você volta para o teu tamanho e te traz paz mesmo. Traz, Cura também, né? A cura, a paz. E é tão maravilhoso isso que você traz, né? Nossa, muito bom. Oi, Kátia. Eu tô vendo você. Tô vendo a Suzana também. Mais alguém que queira dizer um pouquinho do sinto muito? Como é que foi a experiência? É bom quando alguém traz assim, né? Porque a gente meio que vai usando o exemplo e vai se localizando, né? Eu penso que fica muito bom, né? Se alguém mais quiser. Oi, bem. Experiências como essa. Parece ser muito simples, mas algumas vezes, né, há um tempo atrás, quando eu via morador de rua ou alguém com uma questão de perigo iminente ou algo assim, nas ruas eu sofria muito, trazia aquilo para mim, ficava mal, assim, algum tempo, assim, do dia, falava, nossa, por quê? Por quê? Por quê? A partir do momento que eu entendi o destino, né, como destino, a vida, a história da pessoa, esse entendimento para mim, eu comecei a falar sinto muito, a hora que eu vejo, né, essa situação na minha frente, aí eu falo para mim, né, nossa, sinto muito, mas colocando todos que fazem parte daquela história e de tudo mais, e assim, instantaneamente, quando eu penso isso, passo, sinto, a pessoa olha para mim e fala, bom dia. Ou me cumprimenta. As 2 primeiras vezes eu falei, não, é coincidência, né? Não, só pensei e aconteceu. E eu comecei a fazer isso mais vezes. Ou a pessoa fala, bom dia, boa tarde, boa noite, ou ela me olha
de um jeito assim que ela sente, não sei se ela se sente constrangida, não quer falar, mas eu sei que ela sentiu aquilo. Então, assim, para mim, isso tornou-se um exercício tão significativo, assim, e e eu me sinto tão bem com aquilo, de pensar e colocar isso, que eu acho que essa energia da ressonância, né, reflete tudo isso. Isso é uma coisa que não acontece com alguém próximo da minha família, fora o que acontece com a minha família, né? Esse é só um exemplo que você acha, é só com a minha família que muda. Não, é com qualquer ser humano que você entenda e realmente fale, eu sinto muito, sentindo o que é aquilo para aquela pessoa. Então, para mim, eu sinto muito, é muito significativo. E até porque também, se você faz isso, não se vincula naquele destino, né? Que não nos cabe mesmo, né? O que eu fazia Eu também, não ajuda, porque só parece que fica muito apertado aqui, fica mais apertado lá, né? Porque a gente olha e não vê solução nenhuma, né? Isso, dó. A dó, né? Não. Amor é uma coisa, a dó ela penaliza, né? A dó penaliza. Algo, Dorival? A minha experiência, assim, a minha vivência com a questão do sinto muito foi muito importante no momento de reposicionamento mesmo, principalmente na família e com os mais próximos. E foi, assim, fundamental, foi muito marcante, assim, muito importante, muito decisivo, exatamente para que eu saísse do vínculo e saísse da dó e da piedade e pudesse olhar. Quando ela diz que alguém olha e me diz bom dia, é porque a minha experiência com isso é que essa pessoa se sentiu vista, né? Eu vejo você de uma forma sem dó, sem piedade, sem julgamento, aceitando uma situação, seja ela da família. No trabalho acontece muito essas coisas, porque a gente convive muito com as pessoas no local de trabalho e acaba se envolvendo e às vezes se vinculando a problemas que às vezes você nem pode ajudar, às vezes poderia, mas aquela forma com que a gente olhava não permite ajudar, não é? E o sinto muito nos coloca cada um no seu lugar, não é? A pessoa com todo o seu contexto, com todos os seus emaranhados, assim como eu nos meus emaranhados, no meu contexto e na minha família, né? E aí sim a gente consegue vislumbrar uma forma de ajudar. E às vezes o ajudar é apenas um reconhecimento, né? Então esse sinto muito, que no começo eu sofri muito com o sinto muito, porque eu acompanhei. No começo parecia que era um exercício de desamor, um exercício de eu não me importo com você. De exclusão. De exclusão até. Desqualificação. Isso, de desqualificação. Então foi difícil, é um exercício que demorou um pouco para chegar a esse sentimento assim de dizer, quando eu digo sinto muito, hoje ele já está carregado de toda essa compreensão, essa reflexão, e rapidamente isso se processa e a gente se coloca, e aí então fica tudo mais tranquilo, mais leve, não pesa aqui, né? Senão se pesar aqui a gente não consegue também ajudar quem quer que seja, né? Sim. E então foi e continua sendo, e hoje é uma ferramenta, eu diria assim, são palavras mesmo que uma chave milagrosa, né? Que nos reposiciona muito rapidamente. E a gente então pode olhar para aquilo de uma forma muito mais neutra, no sentido de não ter julgamento, né? E então, sem extorquir nada, sem usurpar nada, esse é o termo, né? Sem usurpar nada, deixar o outro no seu mundo, com tudo que é dele, né? E aí então a gente pode se relacionar melhor e contribuir, quem sabe, e também se contribuir muito, né?
Acho que é isso. E quando ele fala de contribuição, precisa ver como isso chega, né? Porque muitas vezes nós vamos, então, contribuir depois do sinto muito, a contribuição fica completamente diferente. Né? Quando a gente, por exemplo, vai na relação de ajuda, né, que você está dizendo, a gente disse, eu sinto muito, a gente olhou, a gente viu, conseguiu ultrapassar a dó e a piedade, ficou nesse sinto muito por aquele destino que se apresenta, e imediatamente a gente também lembra do destino da gente e fala, nossa, olha como eu estou e olha como esse ser humano que se encontra diante de mim, ou essa família inteira, né, se encontra diante de mim, olha, e se vamos fazer algo, se nos é pedido algo, ou se nos é solicitado, né, uma contribuição, o jeito de fazer isso muda completamente. Estamos entregando algo, estamos doando algo, mas é diferente conforme vamos fazer. Não estamos dando porque eu sou maior ou porque tenho mais. Não, porque neste momento, esses seres que estão aqui diante de mim também fazem parte dessa humanidade inteira, portanto, também são os meus, não é? São meus, né? Então, quando nós vamos entregar algo, é uma outra dimensão. É diferente quando nós entregamos. É diferente quando nós entregamos a comida, que naquele momento, né, eles estão precisando disso. É diferente de entregar a coberta, é diferente de você, às vezes, fazer uma demanda maior, né, para se conseguir ajeitar a casa, para aquilo que, enfim, o que seja que esteja sendo necessário naquele momento. Mas a nossa dimensão de ajuda é completamente diferente. E muitos de vocês sabem do que eu estou falando, porque já sentiram essa sensação. É uma sensação que tem uma grandeza sagrada, não mais do que isso. É algo que você entrega e você não se sente maior de jeito nenhum. Dá um sentimento, né? É um sentimento de dizer, por agora acho que conseguimos fazer algo. Então é um tempo de menos dor que a gente proporcionou para o outro. E muitas pessoas dizem, parece que eu ganhei mais do que aquilo que eu dei. Se for nessa proporção, é verdade, mais, absolutamente. Né? Nós ficamos tão iguais, que isso nos conforta, nos põe numa força, né, infinita. E muitos de nós, depois de fazermos isso, ainda continuamos profundamente no sinto muito. Profundamente no sinto muito. E aí nós vamos para coisas, às vezes, até maiores, né? Nós ficamos, aí você vai elencando mais coisas. E muitos de nós, depois disso, criam um movimento interno que fica muito diferente esse olhar. E quando menos percebemos, estamos fazendo, aspas, né? Pequenas coisas, pequenas atitudes, de uma forma que não só traz um pouco de sossego para o outro. O jeito que você faz muda tudo. Às vezes você faz uma coisa assim que às vezes você precisa dar a volta, mas não tem importância, você sabe o que você quer chegar. Então a gente continua dentro desta, eu chamo de consciência mesmo. É uma consciência humana que nós vamos e a gente vai olhar e vai dizer, aqui a dó não ajuda em nada. A piedade aqui não vai resolver nada. Aqui precisa tirar essa roupa molhada, arrumar uma roupa seca, dar uma coberta, estar com fome, vamos dar comida. Não porque nesse momento eu olho e eu digo, ali também tem um pedaço de mim lá. Ali também tem a humanidade toda lá. E se a gente olha e vê que faz parte da mesma consciência nossa, ajudaremos esses irmãos e irmãs e até poderemos chamá-los de irmãos. E poderemos chamá-la de irmã. Se não, é só conversa fiada, né? Então, eu sinto muito, ele é grandioso. Ele faz ele faz uns caminhos dentro da gente, viu? Que às vezes até nocauteia a gente, né? E a gente, em nenhum momento, a gente precisa se diminuir para trabalhar o sinto muito. Pelo contrário, né? Nessa nossa dinâmica que temos e que somos, é isso que vai dar força para a gente dizer eu sinto muito com mais consciência, não precisar propagar absolutamente nada, a gente faz e às vezes faz silenciosamente. Mas é tão poderoso isso no sentido de transformação do ambiente, transformação, olhar para o outro como sendo você. Isso é trocar, né, de lugar com o outro sem se vincular.
sem querer achar que você vai alterar o destino do outro. Mas vai. Mas sem pretensão, que vai. Porque se você olha para alguém e dá o bom dia, se você olha para alguém e diz, sabe, eu estava aqui passando, isso já aconteceu comigo e com outras pessoas, estava aqui passando e resolvi trazer esse alimento. E é possível para vocês? Nossa, é tudo que eu estava pensando mesmo, era num café quente agora. Gente, eu digo a vocês assim, né? Eu também fiz um para mim e tomamos juntos. Porque é nessa hora que você se põe mesmo numa dimensão espiritual, sem querer mexer em nada, mudar nada. É só para dizer, sabe, eu vejo você. E eu vejo você. E estou vendo o que acontece aí. Então, aquilo que me é possível e que me é permitido, a gente pode fazer algo, compreendem? Mas é muito particular o sentimento que vem. Não vem um sentimento de paz, não, de pois agora fiz isso aqui, o resto está tudo pronto. Pelo contrário, normalmente nos movimenta para mais. Normalmente, né? Nos põe dentro de uma consciência, né? Assim como aqui, tem mais coisas para serem feitas. E às vezes a gente sai arrebanhando, né? Uma turma, por exemplo, agora nós vamos começar uma campanha de cobertores, né? Eu já vou aproveitar e falar aqui. A gente vai começar uma campanha de cobertores. Aqueles que quiserem trazer cobertas, né? Para nós entregarmos para aqueles que, nesse momento, né? Estão aí na rua, dormindo debaixo das marquises. E não vamos fazer isso porque a gente é bonzinho, não. Não é isso. Se trata de pensar o que a gente pode fazer, não é? O que a gente pode fazer? O que nós podemos, acalantar? O que é possível fazer? Então, a gente vai começar mesmo a recolher. E, né, já recolhemos alimento um tempo atrás e entregamos para 8 famílias, que íamos ajudar 3, recebemos tanto que ajudamos 8 famílias. Isso é maravilhoso, né? E agora vamos iniciar com as cobertas, né, os cobertores, porque alguém esteve aqui e disse que tem uma campanha. Eu falei, não, nós podemos também ajudar nisso aí, né, aqueles que podem trazer para a gente depois entregar isso para aqueles que, nesse momento, né, vivem nas ruas e com frio e com fome, né? Então, fico imaginando, né, se nós fazemos parte de um projeto de entregar sopa. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Se você tem esse olhar, que é um olhar, esse olhar, né, que é um olhar humano mesmo, né, do sinto muito por aquele destino, você não entrega aquela sopa achando que você está dando, não. Você sabe que aquilo ali é uma contribuição, mas o jeito que você olha, o jeito que você entrega tem mais força e precisa estar muito dentro de uma egrégora mesmo, da intenção que você está entregando aquela caneca de sopa, aquele prato de sopa para a pessoa, compreendem? Para eles não se sentirem, né, pior do que às vezes estão se sentindo. Às vezes no seu olhar, no jeito que você entrega, a forma como você dá, a pessoa diz, nossa, mas parece que ela me viu. Ah, sim, eu vi você, sim, eu vi. Eu vejo, e a gente continua vendo, mesmo sem que esteja sob os nossos olhos. Compreende o que eu quero dizer? Então a gente vai para uma consciência sem precisar ver aquele destino, porque nós entramos dentro de uma consciência maior. E a gente sabe que nós temos, né, muitas pessoas que nós poderíamos fazer algo, né? Se assim nos for permitido, podemos fazer algo. Vocês vejam, nós começamos uma prosa, né, do nada e fomos para essa coisa grandiosa do sinto muito. Ok?